Essa região aqui nós estamos aqui na rua Carlos Cavalcante. Então é uma das ruas que faz contorno lateral do passeio público. Essa região do passeio público era o fundo da residência Mansão das Rosas do Comendador Fontana. E aqui, onde nós estamos, aqui ficava o começo da propriedade do Barão do Cerro Azul. Aí, mais para aquela montanha ali da Agostinho Leão Júnior e João Galberto, começava a propriedade do Agostinho Emelino de Leão. Então todos os barões da erva mate moravam muito próximos. Era como se fosse porteira com porteira, muito próximo. Hoje no episódio de hoje nós vamos falar sobre o maior dos barões da erva mate. Nós vamos falar do Barão do Cerro Azul. E essa rua aqui, Carlos Cavalcante, mais para cima indo sentido o bairro São Francisco, tem um edifício chamado Solar do Barão, onde era a residência oficial do Barão do Cerro Azul. Ildefonso Pereira Correia, um paranaense nascido em Morretes em 1849, foi considerado o maior exportador de erva mate do mundo, o homem mais rico do estado do Paraná no século XIX. Hoje nós vamos falar um pouco dele. Cavalcante, aqui vocês começam a notar que já começa a ter algumas construções de edifícios históricos. Alguns estão um pouco degradados, mas aqui nós estamos indo em direção ao centro histórico da cidade. No século XIX era aqui que Curitiba começava. O ponto central da cidade de Curitiba é na Praça Tiradentes, na Igreja Matriz. Foi a partir dali que começou a se expandir a cidade. A partir é considerado um marco zero. Se você considerar a partir dali, todas as distâncias de Curitiba são equivalentes. Curitiba começou dali e foi se expandindo em direção a outros bairros. Cuidado. O bairro, por exemplo, o bairro do Batel, o bairro do Bigorrilho e o bairro do Alto da Glória era considerado chacras, onde os produtores da erva mate processavam a erva mate. Chegamos aqui no edifício Solar do Barão. Aqui foi a residência oficial do Barão do Cerro Azul durante toda a sua existência, durante toda a sua vida. A partir do seu assassinato em 1894, a família se mudou e foi viver em outra casa menor. E mais para frente nós vamos falar sobre todo o cenário em que houve a morte do Barão, com mais calma, mas por enquanto podemos dizer que após sua morte, esse edifício foi, vamos dizer assim, a própria família deixou ele meio de lado, e no começo dos anos do século 1910, por aí, esse edifício foi vendido para o exército a um preço abaixo do preço de custo, e a partir da década de 1970 esse edifício se tornou um museu. Nós estamos agora. Hoje o Solar do Barão é um museu da Curitiba. Vamos dar uma entrada para observar. A região do Batel, do Bigorrilho e do Alto da Glória era uma região mais de chácara. Então os engenhos produtores, processadores da erva mate ficavam em outros bairros, porque tanto o Batel aqui
Água Verde, Alto da Glória, era considerado fora do limite de Curitiba. Hoje são bairros novos, mas é porque naquela época esses barões da Erva Mate construíram seus palacetes nesses bairros. A família Fontana construiu dois palacetes dela da Vila Moderna e o Palacete dos Leões no bairro Alto da Glória. O Barão de Silva Azul construiu seu palacete nessa região aqui mais próxima ao centro, mas sua fazenda ocupava toda a região do Batelo. E a família Fontana construiu no Alto da Glória, a família Emelino de Leão também construiu no Alto da Glória. Então eles moravam todo mundo próximo aqui. Então aqui dá para ver que o engenho Tibagi que ele tinha comprado assim que ele chegou em Curitiba ficava na região do Batelo. Aqui, por exemplo, aqui tem esses rótulos, todos esses rótulos foi que ele criou da erva mate. Então, o que acontece? A inteligência do Ildefonso Pereira Corrêa era tão grande que ele começou, ele comprou essa impressora, a litografia paranaense, que era do Cândido Lopes, né, que é uma rua aqui de Curitiba, que nós vamos falar dela também, e ele a partir da aquisição dessa litografia paranaense, tipografia, ele criou a impressora paranaense, era como se fosse uma gráfica, e essa gráfica ele usava para criar os rótulos das erva mate que ele ia exportar. Por exemplo, ele criou várias marcas de erva mate. Primeiro, a ideia dele era atender o mercado latino-americano, Chile, Uruguai e Argentina. Ele chegou a viajar para a Argentina e para o Uruguai para estudar o mercado consumidor, participou de várias exposições em Chicago, Filadélfia, Paris e Londres, para estudar também o mercado consumidor americano e europeu. Chegou a criar uma associação, a Associação Comercial do Paraná, que ele foi o fundador da associação, um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação Comercial do Paraná, criou uma associação para exportação de erva mate para os Estados Unidos e Europa, mas logo depois da sua morte, por volta de 1910, essa associação foi dissolvida, porque ele era muito visionário. Então aqui é interessante. Aqui eu mostro mais um pouco aqui está mostrando quando ele foi, ele recebeu a honra de ser chamado Barão do Cerro Azul. Algumas pessoas falam, tem diversas teorias para dizer por que ele foi chamado por esse nome. Uns falam que foi em homenagem ao seu irmão, que morreu na Vila de Cerro Azul. Até 1882, a Vila de Cerro Azul, hoje conhecido como município de Cerro Azul e Doutor Ulisses, no Barão da Ribeira, era chamada de Colônia Sungui, até 1882. Um decreto da Princesa Isabel, em 1885, essa região foi conhecida como Cerro Azul. E o irmão do barão morava nessa região, então morreu nessa região. Então por isso que alguns acreditam que ele quis homenagear essa região, se autoproclamando, escolhendo o nome de Cerro Azul, Barão do Cerro Azul. Outro, porque quando você anda na região ali de Doutor Ulisses, você olha para as montanhas, você vê as montanhas numa tonalidade meio azulada. Então por isso que é fácil você dizer Cerro Azul. Então, cenário, outra alternativa para esse nome é que quando a Princesa Isabel estava subindo a Serra do Mar para encontrar o Barão do Cerro Azul, ela estava vindo para cá com a ideia de honrá-lo com esse título de nobreza. Ela estava subindo a Serra do Mar e viu as montanhas em tons azulados. Aí ela escolheu o nome Barão do Cerro Azul. Foi o Ildefonso Pereira Corrêa. Conta um dos episódios mais dramáticos da história do Paraná, que
episódio da morte do Barão Serrador, dos 3 barões, dos principais barões da erva mate paranaense. Ele foi o único que não morreu de morte natural de doença, que foi assassinado. Ele foi assassinado no contexto da Revolução Federalista. Aqui nesse quadro está mostrando os 8 membros que participavam da junta governativa do Paraná. Por que o Paraná teve 8 governadores nesse período aqui? Porque o que estava acontecendo no Brasil na época era um contexto da Revolução Federalista, como vocês podem ver ali. O que aconteceu na Revolução Federalista? Existiam 2 grupos políticos que estavam se defrontando no Rio Grande do Sul. Os Maragatos, que eram um grupo que morava no Uruguai e entrava no Rio Grande do Sul. Esses Maragatos é homenagem a uma região da Espanha cuja capital é Segóvia, na província de León. E essas pessoas que vieram dessa região de Segóvia, de Maragatos, assim, foram responsáveis por colonizar o Uruguai e a Argentina. Então, quando esses grupos que se juntaram em torno do ex-senador do Império, qual é o nome dele? Gaspar Silveira, eles começaram. Foi Gaspar Silveira e Gumercindo Saraiva, os principais líderes dele, e eles se juntaram para tentar derrubar o presidente da província, o Júlio de Castilhos, e após invadir o Rio Grande do Sul, eles vieram marchando para o Paraná, e aí, quando eles chegaram na Lapa, eles tiveram que enfrentar o General Carneiro. Mais para frente, quando a gente for visitar a rua General Carneiro, nós vamos falar mais em detalhes sobre esse cerco da Lapa. Mas foi na Lapa que apesar de eles vencerem as tropas do governo paranaense aqui, que estava apoiando o Marechal Floriano Peixoto, os Maragatos, que eram os federalistas, acabaram perdendo muito tempo, para as tropas do Marechal Floriano Peixoto se organizar e vir expulsar eles do Paraná. Mas aí o que aconteceu? Quando os Maragatos chegaram na Lapa, que venceram o General Carneiro e vieram para ocupar Curitiba, o Vicente Machado acabou fugindo da província do Paraná e aí deixou Curitiba desgovernada, o estado desgovernado. Aí o Barão do Cerro Azul, que era o vice-governador, vice-presidente da província na época, junto com todos esses 7 homens, formaram uma espécie de cúpula, de junta diretiva governativa, que eles falavam, né? E assumiram o governo do Paraná, nesse período de caos. Aí eles começaram a negociar com os Maragatos, que os Maragatos cercaram Curitiba. Eles começaram a negociar, dar dinheiro para os Maragatos, dar alimento, para eles não destruírem a cidade, não invadirem Curitiba. E aí acabou conseguindo com que os Maragatos não invadissem a cidade. Por causa disso, o Marechal Floriano Peixoto e a viúva do Barão do Cerro Azul acredita que foi o Vicente Machado que traiu ele, disse que ele tinha ajudado os Maragatos, mas ele só deu dinheiro e comida para os Maragatos para eles não invadirem Curitiba. Aí o Marechal Floriano Peixoto considerou ele como um traidor. Ele e todos os amigos deles que estavam governando a cidade e acabaram, levaram ele para julgamento no Rio de Janeiro, mas no caminho para o porto, eles pararam no quilômetro 65 da estrada de ferro e executaram ele. Até hoje não se sabe a mão de quem mandou matar. Uns acham que foi Vicente Machado, outros podem pensar que foi os concorrentes dele, porque pouco depois da morte dele, todos os engenhos dele, o engenho Tibagi ali em Iguaçu, a gente viu, foram passados para sua filha, Maria Efigênia Pereira Correia.
e ela se casou com Francisco Fido Fontana, que era filho do Comendador Fontana, e o Comendador Fontana acabou assumindo todos os engenhos do Barão do Cerro Azul e se tornou o maior conglomerado de erva mate aqui do Paraná. Na rua Barão do Cerro Azul, que foi chamado dessa forma em homenagem ao Ildefonso Pereira Corrêa, que a gente já viu ali no Museu de Arte do Paraná. E ela é prolongamento da Avenida Cândido de Abreu. Nós caminharmos para lá, nós vamos em direção ao centro da cidade. Aqui a gente já pode ver a Igreja Matriz. E se nós descermos, nós vamos em direção ao centro cívico. Seria o prolongamento. Para lá é a Cândido de Abreu. Então a gente vai ali para o sentido do centro.